Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje um vídeo um pouquinho diferente do modelo de vídeo que eu venho fazendo ultimamente, não é? Nos últimos vídeos eu tenho me dedicado muito a tratar das questões trazidas pelos amigos e tem sido muito interessante, pois assim consigo acompanhar com entusiasmo das pessoas que seguem essas postagens que eu faço e manter sempre uma atualidade, não é? Dos temas e uma diversidade também. Mas hoje, um dia que gravo aqui, um dia de feriado, estou aproveitando aqui um pouquinho da tranquilidade aqui da casa e do mundo para poder fazer uma meditação a respeito de um tema que há bastante tempo eu gostaria de tratar, muito prazeroso e muito luminoso, que eu acho que pode ser bastante interessante também para os amigos, que é uma reflexão vedântica, sobre uma música, sobre uma canção brasileira, de um artista brasileiro, que eu acho um dos mais lindos hinos espirituais já realizados, embora seja, né, esteja no contexto de uma obra da música popular brasileira, não é? Teoricamente, então, uma peça secular, mas para mim permeada do Espírito Divino e com mensagens profundas. E o que eu vou fazer hoje aqui é uma interpretação pela a lente do Vedanta, sobretudo o Vedanta de Sri Thakur, Sri Ramakrishna. E eu espero que seja legal para todos que possam acompanhar. A canção de hoje que vamos analisar aqui é a canção Se Eu Quiser Falar com Deus, do artista brasileiro Gilberto Gil, música do ano de 1981, não é? Do álbum Luar. E é uma música então que eu acho que vale muito a pena. Gilberto Gil é um grande nome da música popular brasileira. Eu lembro de um acontecimento pitoresco relacionado a uma pessoa que eu conheço, que foi a realização de um cerimonial do batismo na Igreja Ortodoxa Russa, na paróquia Santa Zinaide, no Rio de Janeiro. Eu tenho a impressão que isso aconteceu no ano de 2006 ou 2007, talvez. 2006, entre 2006 e 2008, mas eu acho que 2007. Uma criancinha ia ser batizada por pessoas que não frequentavam aquela paróquia, mas que tinham uma ligação com aquela cultura, né? Eram os filhos da atriz brasileira Fernanda Torres, muito conhecida, e do cineasta brasileiro Andrusha Waddington. Andrusha é um nome, um apelido, né? Uma redução de um nome russo, né? Os russos têm também esse costume, né? Todos os povos têm, né? Então você vê Kolya, Marsha, Darsha, Andrusha, é... Dália, né? Então esse rapaz, esse cineasta brasileiro, tem então esse anelo com a cultura russa, né? E queria, né, eu acho, né, os dois, né, os pais, né, Fernanda Torres e ele, transmitir para o filho um pouquinho desse elemento. É fundamentalmente isso, né? Eu não acredito que eles estivessem de fato integrados ao conceito das crenças da Igreja Ortodoxa Russa, mas queriam ter esse elemento charmoso, digamos assim. E encontraram na paróquia do Rio de Janeiro, Santa Marta de Zenaide, um pároco, um padre recém-chegado da Rússia, jovem sacerdote, com a sua esposa e com seu filhinho, com a esposa grávida de um segundo, e que foram lá então combinar para realizar o batismo naquela paróquia. E o padre, evidentemente, aceitou, claro. E quando houve o dia da celebração, ele foi surpreendido. Ele não conhecia a Fernanda Torres como uma atriz brasileira, filha da grande Fernanda Montenegro, nem o cineasta, mas um dos convidados da celebração foi o grande cantor brasileiro Gilberto Gil. E aí sim, esse padre ficou muito feliz, porque ele era um admirador da música brasileira,
E foi um choque, né, ver aquela personalidade da música mundial ali presente naquela pequena paróquia, num dia com pouquíssimas pessoas, a paróquia com muito poucos fiéis. E ele ficou muito feliz e o Gilberto Gil participou da celebração como leitor do apóstolo. Imagine que legal, né? Imagine que coisa onírica, né, para aquele jovem sacerdote estar ali naquele país novo e de repente surge no meio da sua pequena e humilde, modesta paróquia, aquele gigante da cultura brasileira e da música mundial. E eu lembro dele falar disso com alegria. E eu sempre pensei que a figura do Gilberto Gil, para mim, sempre remeteu ao espiritual por causa desta música que hoje vou aqui interpretar. E é legal lembrar disso, lembrar desse evento, não é? Muito bem. A música, se eu quiser falar com Deus, então é um mapa para que uma pessoa possa se comunicar com o Supremo. Olha que tema mais próprio de Sri Ramakrishna, não é? Eu lembro do caso, né, do também grande músico internacional, George Harrison, que foi membro, né, dos Beatles, depois estabeleceu uma vitoriosa carreira solo, muito marcada pelo seu interesse pelas coisas espirituais. Eu lembro dele ter dito que a coisa que mais o incomodava em relação à religião, ele era de origem católica, né, de pais católicos, era a conformidade das pessoas com o fato de não ver Deus. E ele disse que certa vez lendo um livro de Swami Vivekananda, ainda Narendra, jovem Narendra Nath, que foi visitar aquele yogi Ramakrishna, e chegando lá, perguntou a Ramakrishna: o senhor já viu Deus? E Sri Ramakrishna não titubeou e respondeu: oh sim, mas de modo muito mais real do que vejo você. E Narendra dizia: se Deus existe, ele precisa ser visto, ele precisa ser conhecido. E isso para o George Harrison era uma concretude também. Se Deus existe, ele precisa ser conhecido. E essa música trata disso, um método para poder conhecer Deus. Então a música começa: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz e tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos e dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Primeira parte da música. Primeiro ponto de partida: bem-aventurados os mendigos de espírito. Eu tenho que me desfazer das coisas, não é? Eu tenho que ficar a sós. Se você quer orar com bom proveito, disse o Senhor Jesus, não vá buscar as sinagogas, as multidões, as pessoas que estão ali de pé na rua fazendo orações. Vá buscar o seu quarto. Feche-se nele. E em silêncio, Deus que está no oculto vai lhe ouvir. Sri Ramakrishna dizia: de tempos em tempos retire-se. Vive em família, cuide da sua casa, cuide dos seus parentes, cuide do seu emprego, das suas responsabilidades, mas de tempos em tempos, recolhe-se para poder ter a experiência de Deus. Não é? Tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz. Que luz estamos falando? Estamos falando das luzes externas, da luz de Edison, para que a luz verdadeira interior brilhe. Não é? Tenho que calar a voz, com certeza. Quando estivemos falando, estivemos bradando, estivemos cantando, tudo é um esforço do nosso intelecto, do nosso ego. Para que possamos ter essa experiência de Deus, precisamos silenciar os sentidos. Não é?
as nossas maquinações. Tem que encontrar nisso a paz. Base fundamental, não é? Dizia um grande santo, né? O ancião Tadeu de Vitovinica: a preço de nada negocia sua paz. Porque a paz é a base na qual Deus será conhecido. Não é? Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata e dos desejos e dos receios. Tenho que me desconectar das preocupações desse pequeno eu, desse pequeno Marcelo, desse pequeno fulano, ciclano, beltrano. Eu lembro que quando eu participava na época da igreja ortodoxa como diácono, então eu estava sempre de costas para a congregação, de frente para o altar, mas a minha mente muitas vezes estava lá nos meus filhos. Os meus 2 filhos estavam com a minha esposa e eu sofria um pouco porque eles estavam fazendo barulho, porque eles podiam cair, porque minha esposa estava sofrendo uma experiência tortuosa de cuidar deles e ao mesmo tempo querer rezar, ser julgada. E eu lembro o quanto aquilo me causava um sentimento de desperdício da minha experiência espiritual. Eu pensava, eu não consigo. Posso estar fazendo corretamente aqui, dizendo as litanias, em paz, oremos ao Senhor, mas onde está a minha paz? Não é? Então é preciso folgar os nós, não é? Dos desejos e dos receios, dos desejos que temos. Temos desejos. Nome, fama, respeito. Coisas legítimas e justas, mas que nos afastam de Deus. Nos afastam de Deus porque nos afastam da busca. É apenas um coração adelante vai ver Deus. Dizia Sri Ramakrishna: você quer ver Deus? Dá o exemplo daquele mestre que levou o seu aluno até um lago, afogou o aluno dentro do lago e deixou-o levantar e disse: no momento em que você tiver anseio por Deus, como o anseio que você tinha pelo fôlego, você o verá. Antes não. São João da Cruz diz algo parecido. Enquanto as nossas buscas forem coisas daqui, Deus vai estar vendo que estamos satisfeitos. Então precisamos desatar os nós dos desejos e dos receios. Estamos com tanto medo de tudo, não é? Estamos com tanto medo do mundo, a guerra, a questão econômica, a democracia, a fome, a doença, a moral, os bons costumes, a cultura. Então estamos muito ocupados aqui com todas essas coisas. A grande maioria delas não podemos resolver. Não é? Então, para buscar Deus, ao menos nesse momento, temos que desatar esses nós. Né? Eu tenho que perder a conta, eu tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Justamente isso, né? Nos preocupamos tanto com as coisas que precisamos fazer para ter religião. O grande templo, a liturgia perfeita, o jejum, a roupa adequada, a maneira como nos portamos, como nos postamos. Quantas voltas vou dar na minha japamala, no meu cordão de oração? Devo colocar o dedo assim, assim? O que significa o ego? Para onde estou olhando? O oriente? O azeite? É o quê? De oliva? Temos que perder essas contas. Temos que, de mãos vazias, ou seja, não será exatamente os oferecimentos que vamos ofertar físicos, a flor, o azeite. Nada errado com essas coisas, ok? Mas para ter a experiência de Deus, ultrapassa isso. Temos que estar com a alma e o corpo nu. A alma e o corpo nu é essa entrega. Novamente voltando àquela bem-aventurança, os mendigos de espírito, aqueles que não têm nada. Eu sei que Deus é todo poderoso. Ele não precisa de nada, nada que eu tenha. Eu posso ofertar a Ele, a não ser a mim mesmo. Tá? Se eu quiser falar com Deus, continua o poeta, eu tenho que aceitar a dor. Eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. Sri Ramakrishna dizia, a experiência desse mundo é dualidade. Sri Saradadev dizia, não há como nesse mundo você pegar só o doce. Você precisa pegar o amargo. Você precisa pegar o áspero se você quer o macio. Você precisa sofrer para ter prazer. É parte desse mundo. Para ultrapassar essa dualidade, eu preciso aceitar esta instância. Eu não posso achar que
a realização de Deus é um bilhete para que eu possa só tirar a parte prazerosa dessa dualidade. Não. Eu tenho que aceitar a dor. Não é? E perceber que se transcende. Eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. Pão que o diabo amassou é uma expressão das dificuldades tremendas que passamos nessa vida. E todos nós passamos. Todos nós passamos. O diabo é o equívoco. Nosso principal equívoco é que acreditamos ser esse corpo, ser essa mente. Se acreditamos ser esse corpo, ser essa mente, nós temos que comer esse pão. E isso é necessário para que venhamos a compreender a necessidade. Pense no Senhor Buda, Siddhartha Gautama. Ele teve que perceber o sofrimento. Ah, alguém fica doente. Ah, alguém é pobre. Ah, alguém envelhece. Ah, alguém morre. Tudo isso vai acontecer comigo? Eu também? Até eu, o grande príncipe. Sim. É preciso perceber isso. É preciso realizar essa tristeza. A experiência do filho pródigo, né? Eu percebi que até os funcionários mais humildes na casa do meu pai eram mais felizes. Vou voltar para lá. É preciso ter isso. Não é? E a lei do karma nos dá isso. Nós precisamos realizar esta percepção. Não é? Eu tenho que virar um cão. Eu tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos, suntuosos do meu sonho. Eu tenho que me ver tristonho. Tenho que achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Aqui é a necessidade de ser humilde. Eu tenho que saber que diante deste grande sonho construído na minha própria mente, e que é esse mundo de formas e nomes, eu preciso ser sabedor de não ter nada. Lembre-se da parábola, da história do homem rico e do mendigo. Quem é o mendigo, Lázaro? É aquele que confia plenamente em Deus. Eu tenho que ser sabedor que nada neste universo de forma e nome é diferente de um castelo de areias. E eu vou fazer isso diante do quê? Dos castelos e dos palácios deste mundo. Destas construções. As pessoas não dizem o tempo inteiro, né? Estude para você ser alguém na vida. Aquele ali venceu. Aquele é vitorioso, aquele é um nada. Para se falar com Deus é preciso ser sabedor de que tudo isso é ilusão. E ainda assim, não é? Diz, né? E apesar de um mau tamanho, de se achar medonho, de se ver tristonho, alegrar meu coração, porque há a intuição de que nós somos mais do que isso. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar. Eu tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Eu tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar, decidido, pela estrada, que ao findar, vamos tratar disso depois. O primeiro ponto é, das qualidades vedânticas, purificar a mente, controlar os sentidos, ter fé. Fé profunda de que somos seres espirituais. E esforço. Tá tudo aqui. Não é? A partir do momento que eu acredito, eu me aventuro. O que é a experiência de Siddhartha Gautama? Essa grande aventura em busca da iluminação. Não é? O que é a jornada do Senhor Jesus para aqueles poucos dias de pregação em Jerusalém? É a aventura, é o deixar para trás, é o abandonar tudo. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Deixando tudo, não é? Sri Ramakrishna era visto como um louco, dizia: este mundo é um asilo de lunáticos. Uns são loucos por dinheiro, outros são loucos por luxúria, uns são loucos por poder, outros são loucos por fama. Eu sou louco por Deus. Eu sou louco, você é louco, todos somos loucos. Mas eu acho que eu escolhi a loucura melhor. É preciso ter esse senso. E isso é um chamado para todos nós. Enquanto estivermos aqui nesta convencionalidade de vida, nós vamos ser boas pessoas, vamos ser religiosos, vamos ser morais e corretos. Tudo isso é muito bom. Mas falar com Deus exige uma aventura. Exige um rompimento. Não é?
e diz: vai decidido pela estrada, ou seja, a sadhana, a busca espiritual, seja íntegro com o seu caminho. Dizia Sri Ramakrishna, aquele homem que olhou para um campo onde tinha água para ser perfurada. Ele perfurou um pouquinho aqui, não conseguiu. Perfurou um pouquinho ali, não conseguiu. Perfurou um pouquinho lá, não conseguiu. Ele perfurou 10 lugares e nenhum deles ele conseguiu e desistiu. Em qualquer um deles, se ele tivesse ido fundo, ele teria achado água. É preciso ser profundo nas nossas buscas. As pérolas estão no fundo do mar, não estão boiando. Precisamos mergulhar, não é? Mas aí diz ele que ao findar esta busca, ela vai dar em nada. Nada, 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 nada. E aí vem a ideia, niilismo, viu? Buscou Deus, buscou tudo e não encontrou nada. Não. Nada do que eu pensava encontrar. O grande filósofo do século VII, Shankara, dizia que o Supremo, a realidade absoluta era nirguna. Era destituído de qualidades. Séculos depois, um grande filósofo surgiu na Índia chamado Ramanuja. E Ramanuja dizia: não, a realidade suprema é saguna, plena de qualidades, todas as qualidades. No século XIX, Sri Ramakrishna disse que Deus é nirguna e saguna ao mesmo tempo. Quem pode conceber? Ninguém pode, mas pode ser realizado. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que seguir decidido, me aventurar e descobrir que Deus é aquilo que eu não podia imaginar. Esta foi a maravilhosa meditação da nossa canção. Se eu quiser falar com Deus, puro Vedanta. Graças a Deus. Quando meditamos em coisas assim, contemplamos os melhores lugares da nossa mente para dedicar nossa energia, com arte, com beleza, com sabedoria e com o toque do divino. Que Deus Todo-Poderoso possa nos fazer ter entusiasmo por cantar as canções das suas glórias, nos emocionar com elas, buscar o Supremo com todo o coração, despidos de nossos desejos, de nossos receios, e que o Senhor, pela sua graça, possa nos levar com Ele. Tá bom, meus amigos? Eu espero que tenha sido bom. Ouçam essa música, cantem essa música, meditem no Supremo, que está além das formas e que possui todas as formas, que é a pessoa suprema, o ser supremo, o ser do nosso ser, na qual todos estamos, na qual todos somos. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.